formei em engenharia naval lá pela Escola Politécnica da USP e saí, fui para o mercado. Eu fui trabalhar na Cosipa, na área de laminados de produtos acabados, e fiquei um ano na Cosipa. Mas aí eu comecei a perceber que a área de atuação de mercado não era a área que me mais atraía. E recebi um convite de um dos professores lá da Escola Politécnica, que foi o professor Nicolau Gualda, se eu não gostaria de voltar para fazer o mestrado. E aí eu resolvi voltar. Foi um ano depois de eu ter saído da escola, eu voltei para iniciar o meu mestrado. E daí eu continuei minha trajetória pela Poli, fiz mestrado, doutorado, trabalhava um pouco em consultorias, mas quando terminei o doutorado, ingressei como professora da Escola Politécnica da USP e sempre morei em Campinas. Então, num dado momento, surgiu uma vaga na Unicamp, eu prestei o concurso e fui para a Unicamp, e na Unicamp eu estou até hoje. Depois disso, eu fiz uns pós-doutorados, tirei livre docência, e hoje sou professor titular na área de logística e supply chain da Faculdade de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, da Unicamp, a FECFAL. Foi basicamente essa a minha trajetória. Na verdade, eu escolhi na graduação, porque a engenharia naval lá da Poli tinha algumas ênfases. Eram máquinas, estruturas, hidrodinâmica e transportes. E eu sempre tive uma abordagem mais sistêmica, sempre gostei mais dessa questão mais dos sistemas, né? E foi no transportes, fazendo algumas disciplinas de transportes, que eu comecei a me atrair para isso. Foi quando eu encontrei professores que me marcaram aí muito pela trajetória toda, e um deles foi o meu orientador, o Nicolau Gualda. O outro muito importante nesse processo foi o professor Antônio Galvão Novaes, e professores também lá da Naval, que para mim marcaram bastante, os irmãos Brinatti, o Marco Brinatti em especial, e o professor Riva, que eu acho que foi a pessoa que mais me sensibilizou para essa área. Ele dava hidrovias na época, e a hidrovia permite você construir uma embarcação pequena e discutir questões de transportes de forma mais de planejamento e operação, que foi a área que eu acabei seguindo. Foi bem interessante, porque eu estou perto das origens lá. 84, eu acho que foi, eu não me lembro exatamente, terceiro ou quarto Ampete, né? Mas eu já fazendo o mestrado, eu já fui aos congressos. Eu comecei ao primeiro congresso. E, inicialmente, eu tinha trabalhado com uma tecnologia, quando eu estava lá na Cosipa, uma tecnologia terrestre de transferência de cargas, porque são cargas pesadas, então. E a partir daquele material eu escrevi até um artigo e tal. Tentamos mandar, mas eu estava no comecinho, né? Então eu não consegui a aprovação, mas mesmo assim eu fui para o Congresso. E aí no ano seguinte eu já tive a aprovação de um artigo, e a partir daí eu acho que eu faltei só de 2 ou 3, agora mais recentemente que eu acabei faltando de alguns congressos.
A Ampete tem uma importância muito grande na minha formação, tanto profissional quanto pessoal. E o que a Ampete faz? Pelo menos fez para mim em todo esse período. Ela me apresentava as referências do meu lado, sabe? Era livro que eu li e o autor está ali assistindo a palestra junto comigo, ou até apresentando alguma coisa. No cafezinho, você está conversando. Então, a Ampete teve um papel, e esse papel transcende as formações individuais, de apresentar uma referência do que é ser um pesquisador, do que é uma ética de trabalho, e tudo em volta do setor de transporte, porque ela sempre teve um conjunto muito de amigos. Por que eu fui logo que eu cheguei à Ampete? Porque as origens estavam ali. A Ampete teve origem no IPT. Orlando Stambi, Wagner Colombini, Custódio e tal, eles estavam ali do lado, sabe? Aí, isso permeava não só aquela coisa do conteúdo, mas das relações pessoais. E aí eu acabei encontrando grandes amigos no transcorrer dessa trajetória toda, e referências, pessoas que foram assim importantíssimas para mim, e não só na formação profissional, mas também na forma de tratar as questões, porque o setor de transportes ele tem interfaces delicadas. O transporte mexe com a vida das pessoas, mexe com o movimento da cidade. Então, alguns aspectos são muito interessantes de você ver como é que as pessoas tratam essas questões e olham essas questões. A Ampete sempre foi pela diversidade. Muito raramente, eu posso dizer que em toda a trajetória, além de 2 gestões como presidente, eu sempre fui em muitas gestões diretor, eu nunca vi uma discussão de preconceito, de restrição. Mesmo algumas vezes traziam áreas que não eram tão aderentes, mas pelo menos uma entrada tinha. Depois, como a área é muito distante, ela vai distanciando novamente. Mas a Ampete sempre deu esse aberto. E digo mais, ela formou também, ou ela influenciou também, outras categorias de profissionais que não só professores. Tem muita gente que passou pela Ampete de diversas formas e hoje estão em posições de órgãos públicos, tanto municipais, estaduais, federais, estão em empresas importantes. Até algumas empresas surgiram do ambiente da própria Ampete. A Logit é uma, que é o exemplo de uma empresa que surgiu a partir de professores da Ampete. E então eu tranquilamente digo, se o setor de pesquisa, ensino e de trabalho do transportes no Brasil tem uma cara bem definida, a Ampete teve uma boa parte, como ela teve comigo. Tá? Muito do que eu sou pela Ampete, eu não tenho dúvida. Quando eu digo Ampete, as instituições não são nada, mas elas são pessoas. Eu gosto muito de uma imagem que a antroposofia tem, que o homem tem uma crise a cada 7 anos. Então, você pega a infância, adolescência, e se nós olharmos aí, e ela chama de setênios, a antroposofia chama assim. A Ampete está chegando no 6º setênio, né? E é bem interessante porque os antroposóficos eles usam imagens. A imagem de um guerreiro, a imagem de um rei, a imagem de um
de um aprendiz e coisas desse tipo. Quando eu fui, eu acho que ela estava chegando na maturidade, estava perto dos 20 e tantos anos, né? Estava ficando maior de idade, com as crises de ser maior de idade. Tá? Por quê? Porque a Ampete sempre foi pequena. Agora, ela sendo pequena, ela foi crescendo e ela foi ficando de forma consistente. Então, a revista estava começando e estava procurando espaço, né? O setor como um todo no Brasil também estava começando a amadurecer, foi quando começou fundos setoriais e outras coisas dessa natureza. Nós tínhamos uma irmã ou prima, não sei, que é a NTP, que andava meio em paralelo com a gente, só que como uma inserção de mercado, então com um modelo mais rico, muito mais rico, né? Então, queridíssimo amigo que é o Lindau, que falava nas diretorias, quando a Ampete vai entrar, vai sair dos 2 dígitos. O que significava isso? É que os orçamentos da gente era 15 mil reais por ano, 20 mil reais por ano. Falou, não tinha escala. Todo mundo sempre trabalhou de forma colaborativa, sem receber salário e tal. Aí, naquele momento, num dado momento, a gente teve uma secretária, que é a Tereza das origens nossas. Ela logo do início das atividades, quando foi para o Rio de Janeiro a administração, ela incorporou, e ela basicamente era administradora, totalmente, de tudo. Porque, como disse, nós ainda estávamos bem adolescentes, não tinha uma profissionalização ainda. E eu peguei um pouco essa mudança, inclusive teve nesse transcorrer o falecimento da Tereza. E a Ampete ficou assim meio né? E junto com isso, essa questão de que a Ampete nunca, e acho que ainda não olha muito para essa questão, mas quando olha, ela faz bem isso, que é um posicionamento político. Não estou falando partidário, mas esse posicionamento, e eu senti muito isso quando a gente entrou no fundo setorial, porque é um jogo diferente, é outro nível de jogos. E a gente estava essa coisa ainda, sabe? Então foi para entrar nos fundos, graças ao relacionamento, aí a UNB ajudou bastante, a querida Maria Alice, ela fez as pontes nos ex-alunos lá nos ministérios, e aí aproximou a Ampete como organização. Não o professor Orlando, a professora Maria Alice, mas a organização para esses novos espaços. Então, as minhas gestões foram um pouco turbulentas, muito em relação a essas questões. Tive um grande parceiro que ficou muito próximo, que foi o professor Glauco, como secretário executivo e tal, e a gente compartilhava muito as questões. Depois, na segunda gestão, o secretário foi o Márcio D'Agosto, que também me ajudou bastante. E mais uma coisinha do período que eu acho que foi interessante é que a gente teve uma grande discussão, porque teve uma proposta ou uma ideia de fusão com a NTP, de nós fundirmos a Ampete e a NTP em termos de congresso.
Mas a Ampete, praticamente, ela só era congresso naquela época. E uma revista tímida ainda. Né? Isso foi bem difícil, porque existia uma grande dúvida. Né? Se a gente faz essa aproximação, eu acho que se a gente tivesse feito, a Ampete teria sucumbido e virado uma parte da NTP, que eu não tenho nada contra, muito particular, eu tenho grandes conhecidos e amigos na NTP, mas a NTP é transporte público. Né? Então, já dá esse recorte que a Ampete manteve a pluralidade. Ferrovia tem espaço, aéreo tem espaço, hidroviário tem espaço. Poucos, como eu disse, porque as comunidades, logística tem espaço, que são áreas que seriam muito distintas de um caminho. Então, esse foi um ponto que eu me lembro aí fora da gestão. Agora, aprendi muito e foi muito bom poder estar nesses momentos, não só na presidência, mas em todos os momentos que eu estou na Ampete. E aí, agora a gente vê as últimas diretorias, e eu aplaudo assim muito, com essas, segurando as rédeas, quer dizer, estando no comando e podendo fazer uma gestão mais efetiva do processo, porque está consolidado. O Congresso é a chave dessa diversidade e pluralidade que a Ampete tem. Porque no Congresso você tem questões explícitas, qualidade dos trabalhos, conteúdos que estão desenvolvendo e tal, e tem questões implícitas, que, na minha opinião, são até mais importantes do que as explícitas. Porque se você for olhar no Congresso, um artigo de Congresso, qual o papel de um artigo de Congresso? Primeira coisa, ele faz o vicário. Ele coloca aluno com professores, com pesquisadores, com autoridades do setor, juntos. Né? O aluno, eu tentei uma vez, não consegui, tenta outra, consegue, e entrando nesse mundo científico de forma ética. E hoje em dia, acho que é um patrimônio que ela tem que cuidar com muito cuidado, porque a chegada da inteligência artificial, ela vai balançar muito essas coisas. E aí, qual é o melhor papel? O exemplo. O exemplo de gente que escreve bem e fala, não, eu uso. Falar que não vai usar aí, esquece. Já foi. Então, como é que a gente desenvolve os princípios éticos de um pesquisador para usar a IA? Né? Então, esse é um espaço legal para congresso. Por quê? Porque não é nessa hora. Isso que voltando a essas questões de um segundo nível que a Ampete traz, que são importantíssimas. Não é nesse espaço, é no cafezinho. É todo mundo tomando cerveja todo fim de dia, o pessoal faz muito isso. E aí os alunos estão lá, o mestrado, o doutorado, está junto, não sei o quê, e de repente ele vê um professor que é referência dele falando, não, eu trato. Trata, usa. Como que você usa? Então você vai disseminando numa forma de relações. E o último aspecto que eu acho que os congressos são extremamente relevantes é mostrar cultura. O Brasil é muito diverso. Então, quando eu vou para Belém do Pará num congresso e vou para o Rio Grande do Sul num congresso, eu começo a sentir diferenças que desenvolvem bastante a gente. Diferenças de pesquisa, inclusive, diferenças de gestão de grupos e também as diferenças pessoais.
Então, o Congresso da Ampet, e ele tem que continuar anual, isso aí, se eu puder, sempre vou estar falando para manter essa dinâmica, e tem que continuar com essa diversidade. Eu vou usar um termozinho que a gente usa quando faz análise de output e outcome. Tá? Então, a Ampet tem desafios de output diretos. Ela tem que continuar mantendo a excelência da sua revista, continuar mantendo o Congresso como esse instrumento de conexão em ambiente seguro, que eu estava comentando, e continuar com esse papel de exemplo, de vicário para as comunidades, para as gerações que estão chegando. Tá? Você pode falar, isso é até fácil. Não vai ser fácil. As gerações estão mudando muito. E tem que continuar sendo atrativo. Não adianta impositivo. Então, um dos desafios grandes da Ampet é como é que ela resolve essa questão dessa turbulência agora, que está todo mundo vendo que as coisas mudam de formas difíceis e tal. Vai ser difícil, mas você tem que manter essa conectividade. O jovem tem que querer vir à Ampet, porque as comunidades quem está hoje na Ampet só está na Ampet porque quando ele era jovem, ele gostou da Ampet. Então, se o seu aluno não gostar, esse é o grande desafio de output. Agora, o de outcome, de mais longo prazo, é associado eu classificaria em alguns vetores. Um vetor é o vetor da inteligência artificial. Então, eu acho que a Ampet tem que se reestruturar, encarar de frente essa questão. Então, esse é um grande desafio. É incorporar as IAs como elementos da Ampet. É mais um participante. Pode até ter no Congresso, mais um. Mas é trabalhar isso. Essa seria uma linha mais funcional, vamos chamar assim. A segunda linha é conseguir perpetuar o que foi feito nos últimos 40 anos e manter-se presente na sociedade técnica, política, empresarial, como instituição relevante e importante para a sociedade.